Abra aí a sua Bíblia, 1 Samuel 22. Quero lembrá-los que hoje à noite nós vamos ter a nossa celebração da ceia, momento ímpar, significativo na vida da nossa comunidade, a sua vida como filho e filha de Deus. Se esforce, para a gente estar junto aqui nesse momento. Na mensagem passada da nossa série aqui de exposições no livro de 1 Samuel, nós vimos o relato daquilo que Saul fez com um grupo de sacerdotes de uma cidade chamada de Nobe, que era uma cidade sacerdotal. E nós vimos aquilo que Saul fez com aqueles sacerdotes por causa da ajuda que um deles, chamado de Aimeleque, ofereceu e deu a Davi. E como Davi era inimigo de Saul, um adversário de Saul, alguém a quem Saul queria matar e destruir, Saul entende que todos aqueles que ajudam e auxiliam Davi deveriam pagar por aquilo que estavam fazendo com Davi. O auxílio, a ajuda que davam a ele. E Aimeleque, ele então fez algo que não deveria, segundo os olhos de Saul, o olhar de Saul, a concepção do rei. E nós começamos a falar sobre essa história, e nós paramos aí no verso 13 do capítulo 22, quando Saul, diante do testemunho de um camarada chamado Doeg, ele acusa Aimeleque de traição, porque Doeg, que era um edomita, era um estrangeiro, ele estava presente naquele momento quando Aimeleque ajuda Davi, então ele conta para Saul aquilo que Aimeleque fez em relação a Davi, e Saul entende aquilo como traição. Hoje eu queria chamar você para ver a segunda parte da história, ou o fim dessa história, na verdade, que começa aí a partir do verso 14. 1 Samuel 22, verso 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Percebe que a primeira coisa que Aimeleque faz quando acusado por Saul é defender Davi. Primeira coisa, quando ele se propõe a falar alguma coisa como resposta para Saul, a primeira coisa que ele faz é defender Davi. E somente depois dessa defesa que ele faz de Davi, é que ele vai então apresentar aquilo que ele havia feito. E olha o que Aimeleque diz a Saul sobre Davi. Ele conta 4 coisas. Olha aí, primeiro, que ele tinha sido um servo fiel. Quem dentre todos os teus servos há tão fiel como Davi? Se vocês se lembrarem, quando Jonatas, o filho de Saul, está defendendo Davi com Saul, esse é o argumento que Jonatas também usa. Lá no capítulo 19, ele vira para o pai e diz assim: não há ninguém fiel à monarquia, fiel a você, como Davi. Aimeleque apresenta outro argumento. Ele diz que Davi tinha o respeito de toda a nação como guerreiro, como valente, chefe da tua guarda pessoal. Aimeleque diz: olha, ele é membro da corte, ele é genro do Senhor, genro do rei.
E Aimeleque termina dizendo que Davi tinha a admiração e a alta estima dos funcionários do palácio. Ele diz: honrado em toda a tua casa. Aimeleque está dizendo assim para Saul: olha, diante de todas essas credenciais, alguém com todo esse currículo chega na minha porta, bate pedindo ajuda, como que eu não vou ajudar? Como que eu vou negar ajuda? Quem sou eu para negar ajuda a um homem desse quilate? E provavelmente foi por essa resposta nobre, sincera e verdadeira sobre Davi que Saul fica tão irado. Continuemos, verso 15. Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não. Jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, e nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube acerca de tudo isso, nem muito e nem pouco. Ele é sincero naquilo que ele fala, ele argumenta de forma brilhante. E provavelmente é por essa resposta nobre, sincera, honesta de Aimeleque em relação a Davi para Saul que o rei fica tão irado. Respondeu, verso 16, respondeu o rei: Aimeleque, morrerás, tu e toda a tua casa, e toda a casa de teu pai. Percebe que Saul não quer nem conversa? Saul nem argumenta. Aimeleque poderia usar dos melhores argumentos que Saul não mudaria a sua decisão. Isso aqui nos lembra um princípio que a Bíblia admoesta, fala contra, adverte em toda ela. Nós estamos aqui diante de um homem com um coração endurecido. E homens de corações endurecidos não tem o que você falar. Não adianta falar. Não adianta argumentar. Por isso que Jesus, quando está ali diante de Pilatos, aquele governador romano, espantado com o silêncio de Jesus, ele vira para Jesus e diz assim: não vês quantas acusações te fazem? Por que você fica calado? E Jesus fica quieto porque ele sabe que todas as acusações que estavam sendo levantadas contra ele eram proferidas por homens de corações duros. E quando pessoas estão com o coração endurecido, não tem o que falar. A pessoa sabe que está errada. Ela sabe. Tem convicção. Mas ela não retrocede. Ela não reconhece. Ela prefere quebrar a ter que se dobrar. Coração duro. O pregador pode falar, pode argumentar, pode mostrar, pode apelar, pode suplicar, pode fazer o que for, não tem jeito. Coração duro. Saul não quer nem ouvir. Lembra lá de Isaías? Deus levanta Isaías, vira e fala assim: você vai lá e prega. Vai lá, filho, você vai falar. Mas eu já vou te adiantar, eles não vão te ouvir. Por quê? Coração duro. Há pouco tempo eu preguei aqui sobre a parábola dos solos. A semente é lançada no solo duro. Não faz efeito nenhum. Não tem nem o efeito do solo rochoso e nem o efeito do solo espinhoso.
não quer dizer absolutamente nada. Coração endurecido é uma das maiores frustrações de pregadores do Evangelho, é conviver com pessoas que têm um coração endurecido. Você fala, você argumenta, você pede, nada. Aimeleque vira para Saul e diz: ô Saul, olha só, o Davi, ele é o seu genro. O Davi é um grande guerreiro. O Davi tem a admiração dos seus funcionários. O Davi lhe é fiel. Ele bate na minha porta. Você queria que eu fizesse o quê? Eu nunca neguei, ele diz aí no verso 15, consultar a Deus em favor de pessoas como ele. E tem mais, Saul. Eu não estou sabendo de nada disso, é o que ele diz aí no fim do verso 15. Eu não sei de nada. Eu o servi como eu sirvo a todo mundo. O Saul vira e diz assim: você vai morrer. Hã? Você vai morrer. Não só você, você e seus parentes e todo mundo. Aimeleque até tenta. Ele até tenta se defender, ele alega a inocência dele, da sua família. Ele diz: olha, nós nada sabíamos sobre essa conspiração que você está afirmando aí, que eu estou tendo com Davi contra você. É impossível, Saul, que eu estivesse participando de algum conluio contra você, porque eu não sei de nada. Eu não mereço nada do que você pretende fazer a mim, a minha família não merece. Ele argumenta, ele fala, e Saul diz assim: você vai morrer. Mas não tem mais, você vai morrer. Injustiça. Primeiro porque era injusto que Saul julgasse sozinho em causa própria. Isso não podia acontecer. Era injusto porque uma argumentação de defesa tão justa como essa que Aimeleque levantou fosse rejeitada por aquele que julga sem qualquer motivo. Era injusto que a sentença fosse declarada por Saul com tanta precipitação, porque ele mal espera Aimeleque terminar de falar e ele já decreta, ele já faz o juízo. Ele não toma nenhum tempo para refletir, para ponderar sobre as considerações levantadas por Aimeleque para ele. É injusto porque essa sentença aqui é pronunciada não somente contra Aimeleque, mas sobre toda a sua casa. Por que os filhos dele deveriam morrer? Mesmo que ele fosse culpado, o que não era o caso. A lei, ela não permitia que se castigasse a família inteira pelo pecado do pai. Está lá em Deuteronômio 24. Quando um homem peca, ele deve ser castigado e não a sua casa, e não a sua família. Então, nós estamos aqui diante de algo extremamente injusto. É aquilo que Salomão vai dizer em Eclesiastes, que no lugar do juízo reina a impiedade. Por quê? Coração duro. Fala-se, 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 nada. Sabe qual é o fim de corações endurecidos? Eles têm um fim, e não é agradável. Só você olhar o que acontece com Saul e com tantos outros que, sendo admoestados e orientados, permanecem no seu caminho,
sem ouvir os apelos que lhes são feitos. Ao fazer o que fez, Saul desconsidera completamente a palavra de Deus, a lei de Deus. Porque é isso que corações endurecidos fazem. Ele não leva em conta, Saul desconsidera completamente o fato de que aqueles sacerdotes que ele estava mandando matar, aqueles homens, eles tinham sido separados por Deus. Foi Deus quem os colocou ali para um serviço sagrado. E quando Saul se propõe a matar esses sacerdotes, a destruir esses sacerdotes, a violentar esses sacerdotes, na verdade ele está se propondo a violentar o próprio Deus. Quando ele se dispõe a fazer o que mandou Doeg fazer contra os sacerdotes, na verdade isso era um insulto contra o próprio Deus. Parece que Saul, ele está tentando, de alguma forma, se vingar de Deus, pelo fato de que Deus o havia rejeitado, pelo fato de que Deus já tinha escolhido uma outra pessoa para colocar no seu lugar, porque Deus tinha ungido um novo rei para substituí-lo. De forma que Saul chega num momento de sua vida em que ele se opõe a Deus, ele assume ativamente o papel de inimigo de Deus, e ele verbaliza isso. Olha o que diz o verso 17: disse o rei aos da guarda que estavam com ele: voltem-se e matem. Quem? Os sacerdotes do Senhor. Ele oficialmente se coloca contra Deus. O rei de Israel está aqui dizendo: eu estou contra o Deus de Israel. Matem os sacerdotes do Senhor. Ele sai da posição de servo de Deus, porque ele foi ungido para representar Deus diante do povo. Ele foi ungido para lutar as batalhas do Senhor. Ele foi ungido para ser um servo do Senhor. E agora ele sai dessa posição e vai para a posição de inimigo de Deus. Declaradamente ele diz: destruam os servos, aqueles a quem Deus escolheu, matem todos. E olha qual é a reação dos soldados. Porém, verso 17, parte final: os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Nunca a ordem de um príncipe foi tão honrosamente desobedecida. Esses homens aqui que se recusaram a cumprir a ordem de Saul, eles poderiam ser mortos, no mínimo exonerados de sua função e serem presos. Mas eles poderiam ser mortos. Mas eles dizem assim: nós matarmos os sacerdotes, mas de jeito nenhum, eu nunca serei esse carrasco, não o farei. Esses homens aqui, eles tinham muito mais temor a Deus do que o líder deles. Mas aí diz o texto que entre eles ali existia um, disposto a ser esse instrumento de crueldade. Verso 18: então disse o rei a Doeg: volte-se, arremete contra os sacerdotes e mate os sacerdotes. E aí diz então no final do verso que o edomita se arremeteu contra eles e os matou.
É interessante que os tiranos, os déspotas, eles sempre encontram homens vis, baixos, ímpios, que assim como eles estão dispostos a cumprir a ordem deles. Sempre tem alguém, sempre tem um Doeg, sempre tem alguém disposto a fazer algo terrível. E aí diz o texto que naquele dia, Doeg matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Uma crueldade indescritível. É difícil acreditar que existam pessoas tão ímpias, tão desumanas. E a gente se depara com elas por aí. Nós que temos princípios e valores cristãos, quando a gente se depara com algumas pessoas que fazem crueldades, que cometem injustiças, a gente fica perguntando: como isso é possível? Como isso é possível? E Doeg não mata apenas os sacerdotes, ele destrói tudo que estava conectado com aqueles sacerdotes, com aquela cidade. Ele vai para a cidade, ele causa um caos ali. E aqui nós temos uma ironia que o texto não mostra diretamente, mas que o livro nos conta. Quando a gente lê, percebendo atenção nos detalhes, a gente observa essa ironia. Deus, quando ungiu Saul como rei, Deus levantou Saul para ele conduzir uma guerra santa contra os gentios. Deus disse isso para ele: você vai conduzir as minhas guerras. Deus ordena que Saul conduzisse uma guerra contra os gentios, e agora Saul está ordenando que um gentio conduza uma guerra contra o seu povo, contra os sacerdotes do seu povo. Você percebe como que Saul cai? E como que ele cai longe? Ele não apenas cai, mas ele cai muito longe. Gente, quando nós nos afastamos de Deus e passamos a não mais ouvi-lo, nós caímos com frequência e com mais intensidade. Aquilo que uma pessoa criticava há anos atrás, hoje ela pratica, sem nenhum problema, sem nenhuma dor na consciência que está cauterizada. É interessante porque você talvez não saiba disso, mas eu tenho um fichário de cada um de vocês, das minhas ovelhas. E quando a gente conversa, e quando eu anoto as coisas lá de vocês. Tem lá, ficha minha, Olívia, Tânia, Cléo, eu anoto as coisas lá. É só meu. E de quando em vez eu volto lá e penso assim: meu Deus, olha o que tal pessoa me disse há meses, há 2, 3 anos atrás. Que coisa impressionante. Quando nós nos afastamos de Deus, nós caímos. E as nossas quedas são cada vez maiores. Porque a Bíblia nos diz isso, que um abismo atrai, chama outros abismos. Aquele que tinha sido o sacerdote, o rei, ungido para liderar o povo de Deus contra os gentios, agora ele manda um gentio destruir os sacerdotes do Senhor.
Não há dúvida de que ele caiu, e caiu feio, e caiu longe, porque ele veio, e nós temos visto isto, ele veio se afastando. Então eu quero dizer isso para você, muito cuidado, você, seus parentes. Às vezes você pensa que é um esfriamento pequeno hoje, e esse pequeno esfriamento gera outro, que vai gerando outro, e lá na frente, as quedas podem ser irreparáveis, irreversíveis, e a pessoa precisará conviver com problemas, com danos, com dificuldades terríveis, fruto dos afastamentos e das quedas que ela foi tendo, porque não ouviu a admoestação do Senhor. Não há dúvida de que o que Saul decreta sobre Aimeleque, esta sentença que ele pronuncia, ela é absurda, injusta, desonesta, parcial. Não há dúvida de que ela é tudo isso e muito mais. No entanto, esta sentença que Saul profere sobre Aimeleque, sobre toda a sua casa, ela fazia parte dos propósitos de Deus. Ela fazia parte dos planos do Senhor. Embora Saul fosse injusto em fazer o que fez com os sacerdotes, preste atenção nisso. Saul foi extremamente injusto ao fazer o que fez com os sacerdotes, mas ao mesmo tempo ele estava sendo instrumento de Deus para cumprir uma profecia. Lá no início do livro de 1 Samuel, quando Eli faz um monte de besteiras, ele e os seus filhos, lá no capítulo 3, Deus vira para Eli e diz assim: ô Eli, por causa do que você fez, porque você não admoestou os seus filhos e permitiu que eles fizessem tudo isso contra mim, eu vou julgar a sua casa, e eu vou extirpar, vou acabar com a sua linhagem sacerdotal. E aqui, através de Saul e da impiedade de Doeg, nós vemos Deus cumprindo a sua palavra. E é muito importante você perceber algo impressionante aqui, porque se você observar, a pessoa que descreve o texto, ela diz que a responsabilidade pela morte dos sacerdotes é de Saul. Olha o que diz o verso 18: o rei ordenou a Doeg, mate os sacerdotes. Depois no verso 19, Saul mandou matar os habitantes de Nobe. Então o texto diz que a responsabilidade pela morte daqueles homens é de Saul. Mas ao mesmo tempo, quando você analisa o quadro geral, você percebe que Saul está sendo um instrumento de Deus para julgar algo que Deus já tinha planejado e ordenado. Ou seja, Deus, na sua soberania, Ele utiliza as ações ímpias dos homens para realizar os seus propósitos. É uma coisa que a gente vê ao longo da história, que a gente vê nas Escrituras, que a gente não entende muito bem. Deus cumpre a sua vontade através dos atos pecaminosos, dos atos rebeldes, dos atos desobedientes dos homens. Foi por entender isso, compreender isso, que Lutero uma vez disse assim: o diabo é o diabo de Deus, porque conquanto ele faça as coisas para destruir, para acabar, nada do que ele faz foge do controle, da soberania e da vontade
de Deus. Então a gente vê o que aqui? Uma das doutrinas mais importantes, defendidas, lembradas pela fé reformada. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas o homem, ele é responsável. Saul é responsável pelos seus atos, e Deus está ao mesmo tempo controlando todas as coisas. O que a gente aprende aqui? O capítulo 22, qual seria um resumo do capítulo 22? Primeiro, o rei governa, nós temos aqui um rei que governa para satisfazer os seus desejos insanos, pecaminosos. E muita gente não suporta mais o Saul. Por causa dos seus desejos insanos e pecaminosos, o pessoal não suporta mais. Se você observar, lá no início, no verso 2, é dito que um grupo de homens se ajunta a Davi, e uma parte desse grupo de homens é constituída de pessoas descontentes, gente que não suporta mais esse rei insano e que governa por seus próprios interesses. Depois, o capítulo nos mostra que os sacerdotes e os herdeiros desses sacerdotes são brutalmente assassinados. A cidade sacerdotal fica desolada. Você tem noção de que o altar de Deus, algo muito valioso para aquela época, porque hoje não existe mais altar. Altar é uma linguagem do Antigo Testamento. Isso aqui não é altar, não. Mas naquela época, o altar de Deus não poderia mais ser usado pela falta de sacerdotes. O pior inimigo de Israel não poderia ter causado um dano tão grandioso como esse aqui. E quem causa esse dano é o rei de Israel. O problema é interno. O problema é interno, por causa de desobediência. E o capítulo nos mostra uma das últimas descrições detalhadas do coração de Saul. Depois desses acontecimentos aqui, você vai perceber que pouca coisa vai ser dita sobre Saul. Nesse ponto aqui, Saul vai se tornar completamente, absolutamente, totalmente um servo do mal, um agente de Satanás. É o que ele vai se tornar, ao se opor ao plano de Deus, de santificar, de salvar, de redimir o seu povo. A apostasia de Saul chegou ao nível máximo. Matem os sacerdotes do Senhor. Destrua aquilo que lembre o Senhor. Eu quero encerrar lembrando do que mencionei aqui ao longo da mensagem. Impressiona como que alguém que uma vez foi usado por Deus pode cair de forma tão terrível como Saul. A Bíblia não revela os detalhes da expansão desse governo corrupto de Saul, mas não existem dúvidas de que a administração desse homem começou a fomentar em Israel injustiça, corrupção, abuso de autoridade em toda parte. Ele semeia rebelião à palavra de Deus e agora ele vai colher uma consciência dura, um caráter moralmente distorcido. Ele semeia o mal e ele colhe o inferno de uma alma deformada diante de Deus. Saul é aquele apóstata típico, cujas escolhas teimosas levam
dia após dia, decisão após decisão, há uma eternidade no inferno. A Bíblia, em vários momentos, preste atenção no que eu vou te falar, a Bíblia, em vários momentos, adverte contra o pecado, contra o erro, contra a postura da apostasia. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. A Bíblia o tempo todo fala: vejam se vocês realmente estão na fé, vigiem, orem e vigiem. O tempo todo a Bíblia fala contra o perigo da apostasia. Sabe por quê? Porque o tempo todo nós temos que estar alertas contra isso. Sabe por quê? Porque ninguém vira apóstata da noite para o dia. Apostasia é algo que vai acontecendo com o tempo. A pessoa é ativa na igreja, começa a esfriar, não vem mais na EBD, quer saber de culto e oração, não ora em casa, não lê mais as escrituras, vai começando assim, ó, né? Vai perdendo o contato com os meios de graça aos poucos, quer saber mais da ceia? Uma coisa aqui, colar, lá na frente, ela cai. É o Saul. Irmãos, ninguém está livre de cair. Mas se isso acontecer com você, cuidado. Cuidado com o que você faz. Cuidado com aquilo que você faz quando você está caído. Uma vez, um pregador foi convidado para pregar num presídio enorme. E ele orou a Deus para que Deus lhe desse uma palavra para falar para aqueles homens de corações endurecidos, para aqueles assassinos, para aqueles estupradores, para aqueles traficantes. Ele veio orando, orando, orando. Me dê, Senhor, uma palavra para eu falar para aqueles homens. Chegou o dia. E quando ele chegou ali, o auditório lotado, quando ele está subindo para o palanque, para o local onde ele ia pregar, o pé dele se enroscou num dos fios que ali estava e ele caiu de cara no chão. E aqueles homens começaram a rir, a ironizar, a gargalhar da queda do pregador. E ele disse que ali, com a cara no chão, Deus respondeu a sua oração. Ele disse: ali Deus me deu a mensagem que eu estava há muito tempo pedindo a Ele. E tudo aquilo que eu tinha preparado, eu deixei de lado e eu comecei uma nova mensagem na hora. E ele levantou-se, apanhou o microfone e disse para aqueles homens: todo mundo pode cair, mas ninguém precisa ficar caído. Ninguém precisa ficar caído. Por isso que, se nós cairmos, nós precisamos recorrer ao Senhor imediatamente. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. O problema do Saul foi que ele caiu e ele não se voltou para o Senhor. Nós vimos nas últimas mensagens, o Davi também caiu. O Davi também caiu. Ninguém está livre de cair. A diferença entre o Saul e o Davi é que quando Saul estava com a cara no chão, ele não se arrependeu.
Ele não ouviu as admoestações do Senhor. O Davi, sim. Então, ninguém está livre de cair. Mas se isso acontecer com você, clame ao Senhor. Ore ao Senhor, peça para que Ele venha lhe resgatar. Não tente se reerguer, ficar de pé com as suas próprias forças. Você não vai conseguir. Você só vai cair de novo. Só vai ter outra queda. E mais uma vez, e mais uma vez. Quando nós cairmos, o que a gente tem que fazer? O que o Davi fez. O que o Davi fez? Eu vou ler para você. Quando Davi caiu, olha o que ele fez. Enquanto escondi os meus pecados, falando ele com Deus, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto que eu gemia. Dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. E a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não mais encobri as minhas transgressões. Eu disse: confessarei as minhas iniquidades ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Que Deus use essas mensagens acerca do Saul. Que Deus use essas quedas que o Saul teve e foram registradas para nos alertar do perigo de termos um coração endurecido. Que Deus use essas palavras aqui para nos lembrarmos de quão longe nós podemos ir em iniquidade ao deixarmos de obedecer às ordens do Senhor. Que Deus use essas mensagens para nos despertar para o fato de que todo mundo pode cair, mas ninguém precisa ficar caído. Nós podemos e devemos clamar ao Senhor, como Davi fez. Podemos e devemos clamar ao Senhor, porque, como dizem as Escrituras, o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. O nosso Deus há um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Vamos orar? Senhor Deus,